Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero passar as orientações de como fazer essa almofada utilizando como base esse square aqui que eu já ensinei no canal e eu vou deixar o link disponível aqui na descrição para vocês. Já tem uma outra aula de almofada que eu utilizei como base também esse mesmo quadradinho e para quem não assistiu ainda essa aula também vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? Eu fiz essa almofada aqui utilizando o fio barroco 4 da Círculo e agulha de crochê 13,5 e anotem aí a lista de material e eu também vou deixar essa lista disponível aqui na tela para vocês conseguirem pegar a informação melhor, tá? Se vocês fizerem a outra almofada, vocês vão utilizar os restinhos de fio que sobraram lá da outra peça, mais um novelo desse tom de marrom mais claro. Eu vou deixar aqui certinho o código do novelo, da cor que vocês vão precisar de mais um novelo. Se vocês forem fazer apenas essa almofada, começar do zero com novelos novos, vocês vão precisar apenas de um novelo de cada cor que vai dar certo, tá? Então não esqueçam, se vocês forem fazer a outra almofada, vai precisar de mais um novelo desse tom de marrom mais claro, tá? Não tem jeito. Eu precisei aqui, com certeza vocês vão precisar também se fizerem a almofada do mesmo tamanho que a minha. E esse aqui é o lado direito da peça, digamos assim, né? Que é o lado do início do quadrado. E aqui é a parte do lado avesso, ó. E eu também já vou ter passado ali na informação na tela que a gente vai precisar de botões para fazer o fechamento dessa peça. Ela tem um fechamento igual da outra almofada que eu já ensinei. Então, a gente vai utilizar aqui um botão de 3 centímetros de diâmetro e 6 botões pequenos de 1,5 cm de diâmetro. E a parte de trás dela vai ficar com esse resultado. Mas, claro, vocês podem utilizar aí tanto um lado como o outro na decoração, porque os dois lados ficaram com um resultado muito bonito. E agora, para acompanhar aí as orientações de como fazer esse projeto, é só assistir o vídeo. O quadradinho de base utilizado nessa almofada é o mesmo que eu utilizei na aula da almofada anterior que eu já postei aqui no canal. E para fazer esse quadradinho aqui já tem aula também e eu vou deixar o link disponível aqui na descrição do vídeo. A partir de agora, o que a gente vai fazer é bem simples. A gente vai continuar tecendo na repetição dessa última carreira aqui, que eu já ensinei lá na aula desse quadradinho, só que a gente vai alternando as cores de fio, assim como a gente fez desde o início aqui da primeira carreira. Eu utilizei um total de 4 cores, né? Então, aqui essa última carreira já é a repetição aqui da primeira, e eu vou seguir repetindo nessa mesma sequência aqui que eu já fiz esse quadradinho. A única diferença é que nessa última carreira, nas quinas do quadrado, eu fiz em pontos altos duplos. E na próxima carreira, a partir da próxima carreira, eu vou fazer toda em ponto alto normalmente. Eu vou mostrar agora pra vocês como que eu vou fazer isso. Eu já peguei a minha próxima cor de fio e eu vou começar a minha carreira próximo da onde eu terminei a última carreira. Então, eu vou olhar aqui no avesso, a finalização aqui do meu arremate tá aqui perto desse bloquinho de 3 pontos altos. E eu vou passar para esse espaço aqui de correntinha entre um bloquinho e outro e vou começar a minha carreira. Então, é o mesmo esquema que eu já tinha mostrado para vocês na aula do quadradinho. Eu puxo aqui o meu fio, deixando uma pontinha lá para trás, para poder fazer o arremate depois. Começo a minha carreira com uma correntinha para dar uma leve prendida no fio. E agora, eu vou fazer aqui um ponto baixo e uma correntinha para representar o meu primeiro ponto alto da carreira. E agora, eu faço mais 2 pontos altos dentro desse mesmo espaço, formando um bloquinho de 3 pontos altos. Para separar esse do próximo bloquinho, eu faço apenas uma correntinha, vou para o próximo espaço de correntinha da carreira anterior e faço um bloquinho de 3 pontos altos. Faço uma correntinha, vou para o próximo espaço de correntinha da carreira anterior e faço outro bloquinho de 3 pontos altos. Faço uma correntinha, vou aqui para a quina do meu projeto e como eu falei para vocês, ao invés de trabalhar em ponto alto duplo, aqui eu vou trabalhar em ponto alto normalmente. Então, eu vou fazer aqui uma duplinha de bloquinhos de 3 pontos altos. Fiz aqui 3 pontos altos, faço agora 2 correntinhas para fazer a quina e faço no mesmo espaço de correntinha da carreira anterior, mais um bloquinho de 3 pontos altos, formando a quina do meu quadradinho. Então, vai ficar com esse resultado aqui. Agora, eu faço uma correntinha e sigo trabalhando em bloquinhos de 3 pontos altos, dentro de cada espaço de correntinha da carreira anterior, sempre separando cada bloquinho com apenas uma correntinha. E quando eu chegar na quina novamente, eu vou fazer a mesma coisa que eu mostrei para vocês nessa quina que eu acabei de tecer agora.
Terminei de fazer essa carreira e fiz o fechamento dela com um ponto baixíssimo, assim como eu fiz nas outras carreiras do quadradinho, e fiquei com esse resultado. A finalização da costura dessa almofada vai seguir o mesmo padrão da almofada da aula anterior, então para ficar do mesmo tamanho, eu vou continuar tecendo na repetição dessa última carreira, alternando as cores do meu fio, até chegar em mais ou menos 54 por 54 centímetros de largura e comprimento. Então, eu vou continuar tecendo aqui o meu projeto, e depois que eu chegar mais ou menos nesse mesmo resultado de tamanho que eu fiz na outra peça, eu retorno para mostrar para vocês como ficou meu projeto e para a gente seguir aqui na finalização da aula. Continuei tecendo meu quadrado, alternando as cores do fio até chegar em 54 por 54 centímetros, e eu cheguei nesse resultado. Eu achei que o meu quadrado ficou um pouco torto e tem uma solução para isso antes de tecer as carreiras. Só que eu acho que eu não me atentei muito enquanto eu estava tecendo e não virei o quadrado na posição certa, de frente para a carreira que eu estava fazendo. Então ele ficou meio curvado assim para um lado, meio catavento. Não sei se dá para ver tanto assim no vídeo, mas pessoalmente aqui eu percebo bastante isso. Mas enfim, se acontecer isso com vocês, não se preocupem, porque depois na montagem da almofada isso vai se ajeitar. E se vocês forem fazer esse projeto de quadrado para outra coisa, fazendo um quadrado grande aí, vai ficar um assunto para outro vídeo para mostrar para vocês direitinho como que a gente faz para não acontecer isso. E eu também vou ter que prestar um pouquinho mais de atenção para não acontecer no meu quadrado também, né? Uma outra informação que eu acabei esquecendo de comentar com vocês na aula da outra capa de almofada é que para a gente saber a largura final que vai ficar nessa capa, a gente precisa medir a diagonal do quadrado. Como a gente vai fazer aqui uma montagem em formato envelope, não tem como a gente utilizar a medida de largura ou de altura do quadrado, porque não vai ser essa medida que vai ajudar a gente a saber qual é o tamanho certo que vai ficar a capa. Então, de acordo com a montagem que a gente vai utilizar aqui, a gente tem que tirar mesmo a medida da diagonal, que nem eu tô mostrando aqui com a fita métrica agora, tá bom? Então, a minha capa tem agora um tamanho de 76 centímetros na diagonal e o meu enchimento tem 40 por 40 centímetros. Então, o dobro, né, do meu enchimento, que é a circunferência dele, tem 80 centímetros, e eu tô fazendo aqui a minha capa com 4 centímetros a menos, e eu tô fazendo ela menor mesmo, porque eu quero que ela fique um pouquinho esticadinha, porque depois vai se ajeitar melhor no resultado final. Então, é de propósito mesmo. Mas eu tô passando essa informação da medida na diagonal, caso vocês queiram adaptar a receita. Se, por exemplo, quiser fazer a capa menor ou maior, então saibam que tem que tirar a medida na diagonal para vocês terem uma base melhor de qual é o tamanho final que vai ficar, ok? E depois de passar essas considerações, o próximo passo agora é fazer a montagem da capa. Eu já mudei a posição do meu quadrado para vocês entenderem melhor como vai ficar a montagem e deixei ele com o lado avesso virado para a câmera, com o lado avesso virado para mim. Então, vocês conseguem ver ali também as pontinhas de fio que eu vou esconder depois, e inclusive eu já mostrei lá na aula do square de base como eu escondo essas pontinhas de fio. Então, repito de novo, a aula do square de base tá aqui na descrição do vídeo. Se vocês precisarem dessas dicas, é só lá dar uma olhadinha, ok? Agora eu vou mostrar para vocês o formato de envelope que a gente vai costurar. Eu já dobrei aqui a ponta de baixo e as duas pontas das laterais, conforme a visualização da câmera. E a gente vai começar a fazer a costura aqui da parte central, ó. Aqui do meinho da almofada em direção aos cantos. Então, a gente vai juntar aqui, ó, quina com quina, desse quadrado grande, e vem em direção ao cantinho aqui, e depois faz a outra costura desse outro ladinho aqui. E esse outro lado aqui, por enquanto, vai ficar aberto, tá? Então, façam a costura de acordo com essa orientação que eu passei agora. E se vocês quiserem mais dicas em relação à costura, em relação à montagem, deem uma olhadinha na aula anterior, que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também, porque lá eu dei mais detalhes sobre isso para vocês, tá bom? Lá na outra aula, antes de mostrar para vocês o passo seguinte, eu tinha feito essa costura. Aqui eu vou simplificar um pouquinho mais e já vou adiantar aqui e dizer para vocês o que tem que fazer com essa outra parte. Então, façam de conta que essas partes aqui de baixo já estão costuradas e agora a gente vai fazer o acabamento daquela parte lá de cima. Na aula anterior eu tinha dito para vocês primeiro para costurar as pontinhas aqui, né? E depois colocar os botões, porque a gente vai fazer o fechamento dela com botões. Mas nessa aqui a gente vai fazer diferente, porque como a gente não tem aqui, ó, as quinas dos quadradinhos para se guiar e não deixar a costura ali das pontas tortas, para ajudar a não dar problema aqui, eu vou dizer para vocês, comecem colocando a aplicação dos botões para depois fazer a costura lá das pontas, tá?
Os botões que eu vou utilizar para fazer o acabamento dessa almofada são iguais aos da almofada anterior. Então, é um botão grande com 3 centímetros de diâmetro e 6 botões pequenininhos com 1,5 centímetro de diâmetro. Quem já assistiu a aula anterior já sabe exatamente o que tem que fazer agora, mas para quem não assistiu ainda, vou fazer um breve resumo. Depois que a gente fizer a costura aqui dessas duas partes do quadrado, a gente vai fazer a aplicação dos botões. Primeiro a gente vai costurar o botão maior bem aqui na junção das quinas do quadrado e depois a gente vai colocar os botões pequenos, 3 botões de cada lado. O distanciamento aqui entre cada botão pequeno vai ser de 3 bloquinhos de 3 pontos altos. Então aqui nessa primeira partezinha aqui entre o botão maior e o botão menor, um dos bloquinhos é contado aqui com esse bloquinho da quina. Então é um bloquinho, 2, 3 bloquinhos, coloca um botão aqui nesse espaço de correntinha que separa um bloquinho do outro. Depois aqui 3 bloquinhos, coloca o botão no espaço de correntinha, 3 bloquinhos, coloca o botão no espaço de correntinha e faz isso do outro lado também. Depois que a gente tiver feito a aplicação de todos os botões, a gente vai fechar a almofada, vai ver direitinho qual o posicionamento que precisa para fazer o fechamento. Eu dei uma dobrada aqui para poder mostrar melhor para vocês o que a gente vai fazer depois. E depois que a gente tiver colocado, abotoado os botões, a gente vai ver aqui o que sobrou aqui na ponta da almofada e vai fazer uma costura aqui dessas pontinhas, fazendo essa costura daqui, dessa parte, em direção à ponta da almofada. Eu oriento que vocês façam isso para não correr o risco de ficar com essa ponta torta, tá? Então, façam exatamente desse jeito que eu falei que vai dar tudo certo. Vai ficar tudo bem alinhado. E para fazer a costura, eu já dei essas dicas para vocês na aula da almofada anterior, então assistam lá, por favor, para vocês entenderem certinho como fazer uma costura bem reforçada para os acabamentos dessa peça. E antes de fazer toda essa montagem de finalização, eu vou também esconder as pontinhas de fio que sobraram para o lado avesso da peça. Depois que eu tiver finalizado todas essas orientações que eu acabei de passar para vocês agora, eu retorno para mostrar como ficou o resultado final. Terminei de fazer os acabamentos conforme as orientações que eu passei para vocês, então aqui tá o resultado da minha costura. E aqui tá a parte onde eu apliquei os botões. Então, eu coloquei o botão grande aqui na parte central e coloquei 3 botões pequenos em cada um dos lados para fazer o fechamento. E depois de colocar os botões, eu fiz a costura aqui na beiradinha, ó, da almofada, começando por aqui indo em direção à ponta. Costurei aqui nas duas pontas da almofada. E agora eu vou colocar o enchimento para mostrar para vocês como vai ficar o resultado final. Já coloquei o enchimento da minha almofada, fechei os botões, já vou mostrar para vocês como ficou a parte do fechamento. E eu trouxe aqui com a câmera um pouco mais distante para poder mostrar melhor para vocês o resultado de como ficou a peça pronta. Então, essa daqui, digamos que é a parte da frente da almofada. Dá pra vocês usarem tanto de um lado como do outro, depende do gosto de vocês, porque os dois lados ficaram bonitos e dá pra variar também, tanto esse como o outro lado. E aqui é a outra partezinha onde tem o fechamento com os botões. E o fechamento dessa, conforme eu já disse antes, é igual ao da almofada da aula anterior. Então, os dois lados ficam igualmente bonitos, dá pra variar bastante aí na decoração. E eu espero muito que vocês tenham gostado de como ficou o resultado desse projeto. Quem gostou, lembra de dar um like aqui no vídeo, comentar para me dizer o que achou e de compartilhar esse conteúdo nas redes sociais para que outras pessoas também conheçam meu trabalho. Muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui, um super beijo para vocês e até a próxima aula. Tchauzinho!